Mas agora nós vamos falar sobre um tema muito sério, nós vamos falar sobre uma campanha que está acontecendo nesse mês de dezembro, é o Dezembro Laranja, que estimula a luta e a conscientização contra o câncer de pele. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui o oncologista André Murad. André, muito bem-vindo ao De Tudo Um Pouco. Bom dia, doutor. Muito obrigado. Tudo bem. Olha isso. Esse assunto, ele é um assunto muito, assim, real hoje na sociedade brasileira, né? A questão do câncer de pele. Nós tivemos já o Outubro Rosa, o Novembro Azul e agora, então, o Dezembro Laranja. Exatamente. Na realidade, nós vivemos num país tropical, né? Sim. E a nossa população, ela é variada em termos raciais. Então, nós temos as raças, né? Obviamente, a raça negra, etc., mulata, etc., mas também temos pessoas de raça branca, né? E essas pessoas de raça branca expostas a essa quantidade excessiva de luz solar, com certeza acaba gerando um quadro de excesso de câncer de pele, né? Porque o câncer de pele ele é causado diretamente pela exposição à luz solar. Sim, tem alguma consequência também hereditária? O meu pai tem, eu provavelmente tenho. Sim, hoje nós identificamos doenças genéticas, né, que são transmitidas de pai para filho, de mãe para filho, são hereditárias, que causam câncer de pele ou que aumentam muito a predisposição. O exemplo clássico é o albinismo, aquelas pessoas que não conseguem sintetizar a melanina. A melanina ela é um fator protetor, ela protege a pele contra os efeitos cancerígenos dos raios UVA, UVB, ultravioletas, etc. Mas nós temos outras doenças, tem uma doença que chama xeroderma pigmentoso, em que a pessoa nasce com uma alteração, uma deficiência de um gene de proteção chamado XP. Então, quando a pessoa nasce com essa alteração nesse gene, normalmente, quando nós tomamos sol, as nossas células da pele, da epiderme, elas conseguem regular, elas conseguem autorreparar aquele dano que o sol causou no DNA e conseguem, então, consertar o DNA. Então, o nosso DNA fica consertado, a nossa célula não se maligniza. Ou então, quando essa proteína não consegue estabilizar esse DNA, reparar, ele faz com que a pele vá embora, que aquela célula seja destruída. Então, nós descascamos. As pessoas que têm essa síndrome, elas não têm esse mecanismo de autoproteção. Então, elas têm vários tipos de câncer de pele, né? Existe uma terceira que eu gostaria de citar, que é a do melanoma. O melanoma é um câncer de pele muito mais grave porque ele pode dar metástase e pode levar ao óbito, né? Existe hoje bem caracterizada, uma doença genética, a pessoa tem uma mutação de uma proteína, de um gene chamado CDKN2. E essas pessoas, então, têm predisposição, tem vários casos de melanoma na família, inclusive em idades mais jovens, né? Agora, a grande maioria nós chamamos de câncer esporádico, ou seja, a pessoa não tem predisposição, o que vai causar o câncer é o mau uso do sol. Porque o sol, ele é bom, né? O sol é a fonte mais segura de vitamina D que a gente tem que ter. Mas essa exposição, ela tem que ser inteligente, ela não pode ser excessiva em horários errados, né? Sim. Ela tem que ser minimamente suficiente para gerar vitamina D, né? Sim. Essa exposição, né, Tchuli, ela pode ser artificial também, com esses bronzeamentos que tem por aí, né? Perigoso sobre isso. Em hipótese alguma, a câmara de bronzeamento está proscrita, ela está proibida. Aquilo é uma das maiores fontes de câncer que a gente pode ter. Guardar as devidas proporções significa quase que uma usina nuclear. Uau! Né? Então, as mulheres não podem, não devem, em hipótese alguma, fazer aquele tipo de situação. E como chama? O contrário do protetor é o bronzeador, né? Ele também é um desses casos ou não? À medida da situação que ele não tem a proteção devida, também, sim. Ele acaba estimulando, inclusive, o processo inflamatório daquelas células que vai gerar o câncer de pele. Doutor André, eu trabalho aqui no programa infantil da emissora e tenho sempre o privilégio de ser convidado pela psicologia do hospital que o senhor coordena para estar com as crianças da ala da oncologia, e foi o dia de ontem, no 6º e no 10º andar. Quero agradecer a oportunidade de estar lá e dizer ao senhor também que a gente percebe ali muitas crianças, muitos bebês com câncer, né?
E, obviamente, muitos desses diagnósticos foram um pouco tardios, até haver uma investigação, uma suspeita da mamãe. Me parece que o câncer de pele, ele é mais fácil de se identificar porque ele é mais visual, não é? É mais visível. Embora eu também acredito que existe uma confusão da pessoa ver, é uma manchinha, e não tratar tão seriamente, né? Ele é o câncer que é mais fácil de se identificar? Desde que a pessoa perceba. Na realidade é o seguinte, quando ele aparece nas áreas... O grande problema do câncer de pele, aquelas áreas que nós visualizamos, ou pessoalmente, ou através do espelho, elas não são muito difíceis, porque a pessoa percebe, por exemplo, que é uma ferida que não está cicatrizando, é uma crosta que ele limpa e depois ela volta, ou é uma mancha que está crescendo, ou que está ficando esquisita. As pessoas têm bom senso, elas vão procurar um médico. O grande problema, Uli, é quando você tem essas lesões em áreas que você não consegue fazer a sua inspeção diária. Por exemplo, atrás da orelha, muito comum, nuca, nádega. Eu já cansei couro de cabeludo, ver né? melanoma em nádega, a pessoa não tem a menor noção do que está acontecendo. Couro cabeludo, espaço interdigital entre os dedos do pé, ninguém vai ficar examinando os dedos do pé. E muitas vezes esse é o grande erro, nem o médico faz isso. Então, o médico que não pede o paciente para tirar a meia, tirar o sapato e examina o pé, ele não está fazendo o exame completo. Há pouco tempo atrás, eu tive um caso de um melanoma, que se espalhou e as pessoas ficaram fazendo exames para saber de onde era a origem, de onde ele nasceu, porque isso é importante, e não conseguiram. Aí mandaram para eu examinar. E a primeira coisa que eu fiz foi examinar o paciente inteiro e pedir para ele tirar o sapato, a meia, e o melanoma estava entre um dedo e outro. E aí eu perguntei, escuta, mas não olharam isso? Doutor, nunca mandaram tirar o sapato. Então, o exame da pele ele tem que ser absolutamente completo, de cima e embaixo. Doutor, o senhor deu uma resposta bastante completa, mas talvez tenha faltado algum item que você queira pontuar. Como a pessoa investiga, vendo uma mancha, uma ferida, que isso possa ser uma suspeita de um câncer? Você disse até algumas coisas, Ótima pergunta. Algumas coisas que o nosso telespectador possa identificar. Excelente. São 3 tipos principais de câncer de pele. Primeiro, o carcinoma base celular, depois o espino celular, depois o melanoma. Então, didaticamente, o carcinoma base celular e o espino, geralmente, eles ocorrem em áreas de exposição ao sol. A face, pescoço, tronco, eventualmente costas, se a pessoa toma sol mais nas costas. O basocelular, geralmente, são lesões nodulares e peroláceas, muitas vezes transparentes ou avermelhadas ou eventualmente amarronzadas. E tem uma crostazinha em cima e essa crosta você tira e ela volta. E essa lesão, lentamente, ela vai aumentando de tamanho. Tá? O espino celular, geralmente, ele parece uma ferida, ele é mais parecido com uma escama, uma ferida que sangra com frequência. Cria até escama mesmo. Escama mesmo. E muitas vezes forma uma lesão verrucóide, parece até uma verruga. Né? E geralmente o carcinoma espinocelular dá naquelas pessoas que a pele está muito já deteriorada pelo sol, aquela pele seca, aquela pele esturricada, aquela pele seja cheia de mancha, aquela pele já bastante... com bastante irregularidade, etc. Embora ele possa ocorrer em áreas de sol também, mas o espino celular pode dar em locais que foram muito traumatizados no passado ou que tem cicatrizes, por exemplo, cicatriz de queimadura. Pode acontecer ali, né? E o terceiro tipo é o melanoma. Esse a gente tem que ter uma vigilância muito forte porque ele mata. Os outros dois, não é que em medicina não existe nada 100%. Eu já tive câncer espinocelular que matou o paciente, mas em geral não é isso que acontece. O melanoma mata. Se você detectar precocemente é um espetáculo, você cura 99% dos casos. O problema é deixar o melanoma. Então o melanoma geralmente é uma pinta. Mas todo mundo tem pinta. Claro. Então você tem que ver as características da pinta. Isso que é importante. Então eu vou dar uma palavra mnemônica aqui. Ótimo. A, B, C, D. Tá? A basicamente significa o quê? A significa o aspecto de dimensionamento dessa lesão. Não é? Normalmente a pinta ela é bonitinha, ela é redondinha, ela é certinha. O melanoma, se você traçar uma linha mediana, a parte de cima não é igual à parte de baixo. Elas são diferentes. Segundo, é a borda. B é a borda. As bordas são irregulares. Né? Terceiro, é a cor. A cor a gente chama de variegada. São várias cores dentro de uma mesma pinta. A pinta normal ela tem uma cor só. Ou mais marronzinha, ou mais pretinha. O melanoma ela é toda esquisita. Tem uma parte mais clarinha, mais escurinha, mais amarelinhas, etc. E D é o diâmetro. Geralmente são pintas acima de 0,6
milímetros, né? E essa pinta cresce. Cresce. Né? É importante. Ou sangra. Então, qualquer pinta com essas características, vai ao médico. Pode ser uma pinta benigna, que não tem problema, um névus, que nós chamamos, um névus juncional, etc, etc, que não vai ter que ser feito nada, mas pode ser uma suspeita de melanoma, e aí biopsia-se, detecta-se, e aí trata-se e cura-se, né? O problema é deixar essa pinta evoluir e ela dar metástase à distância. E aí isso pode matar o paciente. Na tua experiência como médico, você percebe alguma propensão a isso acontecer mais com as mulheres do que com os homens? Ou uma faixa etária mais específica? Ou também dependendo do tipo de exposição que a pessoa tem? Olha, geralmente câncer de pele é câncer de gente mais velha, a partir dos 45 anos. Mas quanto mais clarinho... Aumenta isso. Não me inclui nisso. Quanto mais velho, é um processo degenerativo. Claro. E a radiação, ela é cumulativa. Agora, o melanoma, ele pode acontecer muitas vezes em áreas não expostas. Por quê? Porque o melanoma, na realidade, importa é aquela radiação que vai acumulando através dos anos. Você sabe quem tem mais predisposição a ter melanoma, e muitas vezes até numa fase mais jovem, eu tenho pacientes com 28 anos com melanoma, com 32 anos com melanoma, são aquelas pessoas que vão, naquela época era comum o mineiro ir para Guarapari. Então o mineiro é branquelo, não toma sol, fica o ano inteiro no escritório, na sala de aula, e vai o mineirão lá para Guarapari. Aí chega lá e toma todo o sol que ele não tomou no ano inteiro. Aí ele fica vermelho, 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 por causa dos raios UVB, né? Descasca e vai embora para Belo Horizonte e fica o ano inteiro no escritório, aquele branco. Depois ele vai na praia de novo, às vezes queimaduras gravíssimas. Esse processo de lesão da pele de forma intermitente, com alta quantidade de radiação, é o que mais predispõe ao melanoma. Né? Então, é o que eu disse, um pouquinho de sol é bom, mas assim, é 10 minutos, é 15 minutos, naquele horário, antes das 10 horas e depois das 16 horas. Reforça bem isso, nosso telespectador, é importante. O protetor solar é importantíssimo, né? Agora, muita gente fala, eu uso protetor solar, mas uso errado. Né? Existem algumas regrinhas que a gente pode discutir, mas o protetor solar é fundamental para evitar o câncer de pele e também o envelhecimento. Quais são essas regrinhas, então, já que o senhor mencionou? Olha, a gente tem que usar o protetor solar em todas as áreas que vão ser expostas ao sol. Até atrás da orelha, na nuca, a gente esquece de passar. Essa quantidade, ela tem que ser generosa. Tem gente pão dura que põe só um pouquinho. Né? O protetor tem que praticamente desaparecer da pele, embora fique um pouquinho branco ali. E as mulheres ficam incomodadas. Homem nem tanto, homem é mais bagunçado. Mas a mulher fica incomodada que fica um branquinho, às vezes, no rosto. Mas hoje já tem solução. Ela é misturado com base. Então a cor fica homogênea. O grande problema do protetor, o sujeito passa o protetor na hora que ele está no sol. Esse é um grande erro, você tem que passar antes. A hora que você chegar no sol, porque demora meia hora para aquela blindagem ocorrer. O sujeito chega lá na praia, meia hora depois, eu vou passar protetor solar. Está errado. Outro erro muito comum, o sujeito acha que tem que passar uma vez só, também é pão duro, e acha que aquilo vai ficar o dia inteiro um espetáculo. Não é. Você tem que repor de 2 em 2 horas, principalmente se você vai jogar um futebol, vai suar, ou se você vai entrar na água. Não existe protetor espetacular, perfeito, que você põe uma vez e ele fica o dia inteiro. Então ele tem que ser renovado, né? E o outro erro comum é você não colocar em determinadas áreas que você acha que não precisa. A orelha é muito comum. A pessoa às vezes tem preguiça, não gosta de botar, mas a orelha é um local frequentemente acometido por câncer de pele. A nuca, a pessoa acha que não precisa colocar na nuca, ele tem que colocar na nuca também. É onde mais queima, né? É onde mais queima. Agora, a regra principal é o seguinte, o protetor, ele já age evitando que o raio ultravioleta entre dentro da pele. Mas mais eficiente é você bloquear o raio antes dele chegar na pele. Isso, então, o chapéu com a aba mais longa, as vestimentas, a camisa de manga comprida, preferência roupas mais claras, porque as roupas escuras absorvem até mais aquilo, né? Eu falo isso porque existe uma situação grave no Brasil, que o Brasil, como é tropical e tem sol o ano inteiro, aqueles trabalhadores, principalmente na lavoura, eles frequentemente têm câncer de pele. E não se faz um trabalho nesse sentido, não existe uma política pública de prevenção dessas pessoas. Então, na minha opinião, para aqueles trabalhadores, principalmente, o poder público deveria doar, né, deveria distribuir o protetor solar. E orientar melhor essas pessoas. O sujeito que está trabalhando na roça, ele tem que ganhar o pão dele.
Mas então ele tem que vestir bem, tem que usar um chapéu de aba, tem que colocar o protetor antes, tem que usar uma camisa de manga comprida, porque aquilo é o dia a dia dele. A gente vai na piscina no final de semana, eles não, eles estão todos E todos como os o doutor dias. disse, é cumulativo, né? E é então, cumulativo. não é uma coisa só do hoje, é anos trabalhando ali exposto, aquilo ali com certeza. Mas para a gente dar um diagnóstico diferencia a questão do fator lá do 20, 30, 50? Olha, depende da pele, depende da quantidade de exposição, depende do tempo que você vai expor. Existe uma série de cálculos matemáticos, eu acho que ninguém vai ficar estudando matemática para poder... Então, assim, eu vou dar uma regra geral. O protetor, em geral, ele tem que ser acima de 30. Quanto mais branquelinho for a pessoa, mais para cima ele tem que ir. Pessoas muito branquelas até acima de 50. Né? Abaixo de 30, se for uma exposição muito rápida e a pessoa tiver uma pele mais morena, tudo bem. Mas eu vou colocar, para não errar, acima de 30. Esse é o ideal. Doutor, eu quero trazer uma informação que o próprio INCA, né, publica que o câncer de pele é a doença mais frequente no país e que existe uma estimativa de 180 mil casos para 2016. Isso é muito? É muito, a gente precisa baixar isso. Né? O câncer de pele corresponde a 25% de todos os cânceres que nós temos. Então, e o número de casos, ele é o mais frequente? Ele é o número 1. Ele é o número 1. Então, ele é um câncer muito... Pra você ter uma base, ele perde, ele está acima de próstata. Poxa. Próstata 69 mil, olha a discrepância. 180, né? triplo. E é um câncer totalmente evitável, não era para existir. Se você fizer o seu dever de casa, você não vai ter câncer de pele. E outra coisa boa, né? Quer dizer, junto com o câncer de pele, quais os outros problemas que tem? O envelhecimento da pele. Ninguém quer ter a pele envelhecida. Então, se você protege o câncer de pele, você também protege o envelhecimento. Então, é até bom, porque até esteticamente é saudável. Você falou em dever de casa, até mesmo para facilitar o nosso telespectador, a gente identificou uma pinta e com algumas das características que você disse. A gente procura um clínico geral, inicialmente? Olha, o ideal é procurar um dermatologista. Dermatologista. O dermatologista é o especialista. É lógico que o médico de família, o internista, o clínico geral, se ele foi bem treinado, ele tem condição de detectar e de sugerir uma biópsia, etc. Mas o especialista em pele é o dermatologista, né? E se o paciente, se o diagnóstico é um melanoma, imediatamente ele tem que procurar um oncologista, porque olha, uma das coisas que mais evoluíram em termos terapêuticos foi o melanoma. Eu sou de uma geração de oncologistas, né, em que quando a gente via um diagnóstico de melanoma metastático, a gente entrava num canto, numa parte do consultório e chorava, porque a gente não tinha nada para oferecer para esses pacientes. Difícil. Era assim, uma sentença de morte. E isso se revolucionou com o passar dos anos. Hoje nós temos medicações extremamente eficientes. Eu tenho paciente com melanoma metastático, já com metástase cerebral, que era teoricamente um paciente terminal. E que já está há 6 anos em tratamento. Então, a imunoterapia de última geração, ela revolucionou o tratamento do melanoma. Então, hoje, nós temos boas notícias para oferecer para os pacientes. Mas não é por causa disso que você... É igual a AIDS. Não é porque tem um coquetel que você não vai fazer a sua prevenção, sexo seguro, etc. Então, o melanoma é a mesma coisa. Então, assim, melhorou o tratamento, melhorou. Hoje a gente tem pacientes que vivem com uma qualidade de vida boa, sim, mas vamos lá para trás. A gente não é que tratar, a gente tem que prevenir. Doutor, parece que o grande vilão sempre que se fala do câncer de pele é o sol ou a exposição demasiada ao sol. Você comentou alguma coisa sobre a parte genética, que a Isa perguntou também. Mais algum causador, assim, algum preocupante que possa acontecer? Algum tipo de alimentação ou a falta de alguma coisa que possa ocasionar isso? Ótima pergunta. A alimentação, ela ajuda a prevenir. Por quê? Porque os antioxidantes naturais, eles também fazem um mecanismo de reparo do DNA da célula da pele, né? Então, uma alimentação rica em verduras, legumes, frutas, grãos, ela previne, né? Principalmente beta-caroteno, vitamina A, vitamina C. Foi bom você ter tocado nisso. Hoje existe um modismo com relação à reposição de vitamina D. Eu vou te dar um dado, 80% da vitamina D, que é importante, inclusive a vitamina D previne também câncer, inclusive o próprio câncer de pele, 80% dessa vitamina ela vem do sol.
Então não tem como eliminar o sol da vida da gente, né? Essas reposições que se fazem de vitamina D oral, e isso hoje virou moda, todo mundo repõe, eu vou te dar um dado, não existe nenhum estudo na literatura que mostre que isso seja de benefício. Disso. Muito pelo contrário, tem estudos achando que isso piora. Então, você deve ter uma alimentação boa. A fonte de vitamina D é o salmão, é o atum. Muito bem. Coisa muito chata, até ruim. Mas essa vitamina D não é ideal. Então, assim, tomem sol sim, mas aprendam a tomar de forma saudável. Porque, assim, a gente passou por dois extremos. Um de abominar o sol está proscrito, está condenado, e agora a gente chegou ao meio termo. Né? Então, o sol é bom desde que seja muito bem utilizado. A gente recebeu aqui uma participação pelo WhatsApp, doutor, e ela não se identificou, mas ela identificou a idade, é uma senhora de 64 anos, ela perguntou o seguinte, ela falou que o médico dela aconselhou a ela tomar pela manhã 15 minutos de sol. Aí ela perguntou se mesmo nesse tempinho ela precisa passar o protetor solar. Primeiro, ela não precisa tirar a roupa, por exemplo, o sol que vai no braço é suficiente. Segundo, ela pode usar um protetor solar sim, até para evitar o envelhecimento da pele. Tem estudos mostrando que mesmo com o protetor solar, a vitamina D é absorvida. O que é ótimo, né? Sim, então com resolveu certeza. o nosso problema. Então pode usar o protetor sim, não mais do que 15 minutos. Não mais, porque senão a pessoa vai achar que tem que parar no sol o dia inteiro. Não é isso, né? E pode usar o protetor e com a roupa normal. Doutor, quanto tem mais para Tem mais um. Vamos. Então vamos lá. Tô cheio de curiosidade. Tem que aproveitar, né? É a Lucileia, ela mora em Olímpia, interior paulista. E ela falou assim que está com algumas manchas escuras no rosto, isso devido ao sol. Ela gostaria de saber o que fazer para desaparecer, já que isso está incomodando. No caso, ela tem que procurar um dermatologista. Geralmente, essas manchas de sol, elas são melanoses, né? E existe uma situação, uma afecção denominada de ceratose. Você tem a ceratose sebácea e você tem a ceratose aquitínica. A ceratose aquitínica, ela é totalmente devido ao sol. Ela é um processo de envelhecimento. E, às vezes, ela confunde um pouquinho com o carcinoma espinocelular, ou eventualmente até um base celular. Hoje existem tratamentos múltiplos, eu não sou dermatologista, mas eu sou curioso, eu estudo, né? Tem um tratamento à base de laser, à base de CO2, que é um espetáculo para eliminar todas essas manchas, ceratose, etc, etc. Então o dermatologista vai resolver esse problema para ela. Sim. Né? Doutor, puxando a sardinha aqui do que realmente é minha praia 100%, embora a gente falou sobre a probabilidade do câncer de pele acontece com a idade, por causa da exposição, você atende muitos casos com crianças? Eu não faço oncologia pediátrica, né? Mas, assim, eu já vi alguns casos em adolescentes. Eu tive já uns bons casos, a gente chegou até a montar um ambulatório há muitos anos atrás de xeroderma pigmentoso. Porque, como eu disse, o xeroderma pigmentoso, a criança nasce com esse gene mutado e ela tem dificuldade de autorreparação. E aí ela tem vários carcinomas bases espinos, inclusive melanoma. E eu também tenho casos de melanoma hereditário. Aí a pessoa tem nevos displásicos múltiplos. E eu já tive melanoma em pacientes até abaixo dos 25 anos com essa doença, né? Então, como é que você suspeita que você tem essa doença? Vários casos de melanoma na família, usualmente mais de 3. Isso é importante, por quê? Porque hoje nós conseguimos detectar essa mutação. Esse gene é um gene importantíssimo. Esse gene que eu citei é uma sigla maluca, mas CDKN2A. Por quê? Porque se você detecta essa mutação, você vai fazer... Existe todo um trabalho para você prevenir melanoma nessa pessoa. Então é importante que ela saiba. Você vai fazer um trabalho em toda a família. Você vai identificar quem tem um gene e a partir daí você vai fazer um trabalho. Essas pessoas têm que ser completamente examinadas uma vez por ano, pelo menos. Não é um exame simples, é um exame complexo, muitas vezes até com lupa, etc, etc, e técnicas mais sofisticadas. Então, é importante você saber o histórico familiar daquela pessoa. Nós estamos indo para o final da nossa entrevista, tantas curiosidades, né? Mas certeza. até mesmo para ajudar a desmistificar talvez um folclore aí. Em relação à raça, cor de pele, existe
uma probabilidade, propensão? A gente sabe, por exemplo, que talvez uma criança, uma pessoa albina tem que ter um controle maior em relação à exposição ao sol. Muitas vezes os morinos, os mulatos até se envaidecem porque tem uma pele mais resistente e tal. Existe alguma diferenciação? Existe. Normalmente, quanto mais pigmento de melanina você tem, maior a proteção. Entendi. O que não significa que as Falta pessoas de raça cuidado, negra não tenham. Eles têm que tomar o mesmo cuidado, até porque eu já tive melanoma em paciente de raça negra. Os negros, às vezes, eles desenvolvem câncer de pele em áreas que foram submetidas, por exemplo, à queimadura. Eu tive um caso de um negro com um carcinoma espinocelular, ele tinha deixado cair uma água fervente há muitos anos atrás, formou uma cicatriz nessa região e em cima disso aqui desenvolveu um carcinoma espinocelular. E negros com melanomas também, porque o negro, ele não é todo, ele não tem melanócito no corpo inteiro. Ele tem áreas que não tem melanoma e nessas áreas, muitas vezes, ele também pode ter o melanoma. Para encerrar, uma última pergunta que eu achei bem interessante é só o seguinte: recém-nascido usa filtro solar? Sim. Sim. Da mesma forma. Quanto mais precoce é a prevenção, melhor o resultado. E a absorção da vitamina D com o filtro é suficiente para evitar o raquitismo? É suficiente. Você não deve usar um filtro muito forte. Mas um filtro em torno de 20 a 30, você consegue ainda passar uma quantidade de sol adequada para fazer a conversão. Na realidade, a vitamina D ela é convertida através de um produto de colesterol que a gente tem na pele. Esse derivado do colesterol, ele se transforma em vitamina, ele é ativado, ele é estimulado através do sol para se transformar em vitamina D. Essa é a vitamina D mais saudável que a gente tem. Bom, nós tivemos o prazer de receber aqui o Dr. André Moura, oncologista, coordenador do Hospital das Clínicas. Muito obrigado pela sua presença Eu que agradeço, aqui com a gente. Porta aberta, sempre qualquer novidade, informações que possam ajudar o nosso telespectador. O senhor sempre é muito bem-vindo. E essa é uma forma mais eficiente de prevenir câncer, ou seja, a informação. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.